confirmado. E o Remo, né, Ferreira, vai ter um adversário também difícil, né, na Série C, o Figueirense. Aí sem nível de comparação, viu, Márcio? Porque enquanto o Paysandu é favorito jogando dentro de casa, o Remo vai jogar contra uma equipe que vem muito bem, vem numa sequência de 7 jogos sem perder na competição, está na zona de classificação que é o Figueirense jogando lá em Florianópolis, e o Remo, por enquanto, aí sob o comando do João Neto, mas que a partir de hoje já vai ter o Gerson Guzmão à frente, para corrigir principalmente essa deficiência que resultou no primeiro gol do Altos. Vai ter o Gerson Guzmão, o homem que assume o comando do Clube do Remo, com esse objetivo, esse desafio, essa obrigação, essa necessidade imediata de arrumar o serviço de marcação da equipe do Clube do Remo, dar consistência defensiva à equipe do Clube do Remo para esse jogo contra o Figueirense, jogo que vai ser disputado na segunda-feira. Quando eu chamo a atenção para o fato de que o jogo vai ser na segunda-feira, é porque vai ser o último jogo da rodada. E hoje o Remo é o 9º colocado na classificação, já está fora do G8. Pode perder mais posições durante a rodada e ter uma pressão ainda maior para esse jogo contra o Figueirense, como se não bastasse o fato de que após o Figueirense é o Repá. Então são 2 jogos para o Remo dar a virada dentro da competição ou agravar um quadro que já é desfavorável. E o Gerson Guzmão é o nome da esperança do Remo dessa virada de chave para que a campanha possa corresponder ao elenco que o Remo tem. O Remo tem um elenco tão bom que o Gerson Guzmão, no momento em que recebeu a proposta, não só pela vantagem financeira, mas pelo que ele avalia de possibilidades, não pensou 2 vezes antes de topar a parada, aceitar vir para o Clube do Remo. E o Botafogo, Márcio, quando fez ontem o anúncio da contratação do Itamar Schuller, ex-técnico do Paysandu e do próprio Botafogo, voltando para ocupar o lugar do Gerson, o Botafogo disse o seguinte, que o Gerson Guzmão, quando foi comunicar, ele comunicou uma decisão tomada, ele não deu margem para o Botafogo, não, eu estou indo para o Clube do Remo. Ele aceitou de imediato e desta forma. Então deve apostar muito nas possibilidades com o Clube do Remo dentro da competição para ter agido como agiu. E isso gerou uma irritação lá em João Pessoa, não é, Ferreira? Márcio, irritação ou até um pouco mais, eu diria indignação, porque é um histórico, né? O Botafogo este ano perdeu para o Remo o zagueiro Daniel Felipe, perdeu o meio-campo Anderson Paraíba e agora perdeu o técnico, o auxiliar técnico e o preparador físico. E o presidente Alexandre Cavalcante, para usar a expressão da gurizada aí, tá pistola. É bem tá isso, pistola, né? mesmo, tá pistola. Pois é, as palavras dele explicam tudo, vamos ouvi-lo. A nossa filial agora do Norte tratou de maneira antiética, né, ao meu ver, antiética, essas contratações. Eu descartei todos os treinadores que estavam empregados, porque eu não poderia cometer a mesma falha que o nosso time adversário, a nossa filial lá do Norte, né, que agora é uma filial do Norte, cometeu, que é ir atrás de treinadores que estão empregados para jogar a mesma competição. E aí, Márcio? Ferreira, na minha opinião, né, vou comentar agora, mercado é assim, né? O Remo apresentou uma proposta melhor, ele viu mais possibilidades no Remo, decidiu, enfim, assinar com o Remo. Obviamente que isso causa uma irritação, só me causou estranheza a forma como ele se expressou, né? Até um desrespeito com o Remo, né? Que o Remo, esse caso até, Ferreira, a gente até coloca assim, o Remo se posicionando bem no mercado do futebol, né? Porque hoje você tem, de fato, o interesse de atletas, treinadores em vir para o Remo, o que não acontecia até um tempo atrás, né? E tendo potencial financeiro, né? Sim, para isso, chegar, claro. Colocar uma proposta mais tão vantajosa. O Botafogo da Paraíba não é um clube qualquer. Sim. E o Remo conseguiu tirar 3 profissionais sem contar o preparador físico e o auxiliar, que aí já seriam 5. Então, por ter essa sucessão, é que houve essa reação do Botafogo. É questão de mercado, mas essa sucessão de perdas para o Remo gerou essa indignação, gerou esse desabafo, e aí fica para a interpretação de cada um. Mas eu trouxe essa fala do presidente do Botafogo
por uma razão específica. É que essa reação do presidente do Botafogo alimenta um sentimento e uma indignação que há na torcida do Botafogo, que pode ter reflexo no jogo que o Remo vai fazer lá em João Pessoa contra o Botafogo no dia 24 de julho. Já há movimentos de torcida organizada ensaiando não só hostilidade, mas ações violentas contra o Remo. Aí é grave, né? Para receber. Então isso é muito sério, é muito grave. Entendo que o Remo não deve responder, alguns cobram uma resposta, o Remo não tem que responder, não tem que alimentar esse clima de hostilidade, porque isso pode ter consequência na ida do Remo a João Pessoa. A missão agora é serenar os ânimos, né, tentar baixar essa poeira, para que e principalmente tomar providências preventivas de segurança dos atletas, da diretoria. De toda a delegação do Remo, dos profissionais ex-Botafogo, hoje a serviço do Clube do Remo. Lá na Paraíba, o negócio não é fácil, não. Quando tem ação violenta lá, é assunto muito sério. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Essa fala do presidente valeu como desabafo para ele, mas foi gasolina na fogueira. Exatamente. Enfim, vamos acompanhar e torcer para que nada de grave aconteça, né, nesse jogo, dia 24 de julho, né, lá na Paraíba. Bom, Ferreira, não vamos ter seleção brasileira em setembro aqui em Belém. O Mangueirão estava disputando aí com a Arena Corinthians para ser palco do confronto entre Brasil e Argentina em partida pendente pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A CBF optou por levar esse clássico sul-americano para São Paulo. Em um documento assinado por Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade, a CBF informou que a visita de vistoria ao Mangueirão precisou ser cancelada. O motivo é que a Federação Paraense de Futebol não se encontra de forma regular, ou seja, ainda sem presidente definido. Vale lembrar que desde dezembro do ano passado, a entidade máxima do futebol paraense já teve o processo eleitoral adiado em 4 oportunidades. O estádio Mangueirão passa por uma reforma completa e está com cerca de 70% das obras concluídas. A previsão de entrega é para o fim de setembro. O governo do estado vai definir em breve um novo evento para a reabertura da praça esportiva. Você pode acessar o ge.globo.br e ficar por dentro sobre essa decisão da CBF. Portanto, Ferreira, não teremos seleção este ano aqui em Belém. Márcio, eu tive acesso a um documento da CBF em que o relato é que o departamento jurídico da CBF avalia que essa situação da Federação Paraense de Futebol, sem eleição, com toda essa pendência e esse processo eleitoral se arrastando, a data programada agora é o próximo dia 29 para a eleição presidencial. Mas enquanto isso não se resolve, na avaliação do departamento jurídico da CBF, a Federação Paraense de Futebol está irregular junto à CBF. Esse é um ponto. O jogo Brasil e Argentina das eliminatórias foi interrompido, foi suspenso, a bola já estava rolando porque jogadores da seleção argentina estavam em campo sem terem passado pelos procedimentos preventivos da questão da Covid e, enfim, como aquele jogo era na arena do Corinthians, também pesa isso para que a retomada do jogo seja cumprindo no mesmo palco, a tabela original, sendo no mesmo local. Mangueirão, eu acho que o fato mais importante é que nós vamos ter o Mangueirão de volta, moderno, ampliado, sem seleção? Sem seleção, fica para outra ocasião. Que tenhamos então um evento digno dessa reabertura, o Mangueirão de volta muito bem-vindo, com mais de 50 mil lugares, é uma outra realidade para o futebol do Pará, que está tão carente do seu principal estádio.